Olá, turma, tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, nós estamos ainda nas nossas casas, então o nosso culto vai ser também através desse vídeo, tá certo? Esse vídeo vai para o ensino fundamental, para as turmas do 2º ao 5º ano. O que vocês acharam do filme sobre a vida de Jesus na semana passada? Vocês gostaram? Vocês conseguiram assistir? Identificaram algumas partes que nós já havíamos estudado nos cultos? Muito bom, né? Saber mais sobre a vida de Jesus. E hoje é para que ter continuidade no assunto que nós estávamos estudando nos cultos, que é a oração do Pai Nosso. E quando nós falamos sobre a oração do Pai Nosso, duas coisas são muito importantes. Nós precisamos lembrar que foi uma oração ensinada por Jesus aos seus discípulos. Não para ser como um modelo fechado, como uma reza, uma repetição apenas, mas para ser um modelo para a nossa oração, para a nossa comunhão com Deus. E outra coisa muito importante é que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que nós podemos sim chamar a Deus de Pai. Todos que têm Jesus no seu coração, têm a Deus como Pai, um Pai que cuida das nossas necessidades, um Pai que nos ama. Então essa oração ela é muito importante por isso também. Jesus nos ensina que nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. Vamos ler então. A oração do Pai Nosso está na Bíblia em Mateus capítulo 6, dos versículos 9 até o 13, tá bom? Se vocês estiverem com a Bíblia em casa, quiserem conferir comigo, podem pegar a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o 13, tá bom? Vocês orem assim, Jesus falando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa é a oração do Pai Nosso, que todos nós em algum momento da vida nós aprendemos, né? Em casa, na igreja, na escola. E hoje nós vamos ver as últimas partes do Pai Nosso, porque nós tínhamos estudado até a parte que fala sobre o pão nosso, né? Sobre pedir o pão a Deus, sobre Deus suprir as nossas necessidades. Então a parte que nós vamos ver hoje são as últimas partes, mas primeiro nós vamos começar por essa aqui. Fica invertido aí no vídeo para vocês, né? E perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a palavra-chave para nós hoje é perdão. Jesus nos ensina a importância do perdão também na oração do Pai Nosso. Então, quando Jesus ele fala que nós precisamos perdoar assim como nós já fomos perdoados, nós queremos relembrar uma parábola que Jesus mesmo nos contou, que fala sobre o perdão. Nós já aprendemos essa parábola no ano passado. Para quem já era aluno da Escola Betânia, provavelmente vai se lembrar. É a parábola do servo mau. Essa parábola começa assim, Jesus contando que havia um rei que começa a chamar à sua presença todos aqueles que lhe deviam uma certa quantia em dinheiro. E é trazido à presença desse rei um homem que devia muito. Ele devia muito ao rei. A Bíblia nos fala que ele devia 60 milhões de denários. Era uma dívida que não se poderia pagar. Vamos fazer uma conta agora para entender o tamanho dessa dívida. Vou explicar melhor para vocês o que isso significa. Essa parábola ela está em Mateus capítulo 18, tá bom? Dos versículos 21 ao 31, se vocês quiserem acompanhar. Eu vou contando para vocês. Vamos entender então essa dívida. Um talento equivale a 6.000 denários e 10.000 talentos a 60 milhões de denários.
A Bíblia fala que a dívida desse homem era de 10.000 talentos, ou seja, 60 milhões de denários, que era a moeda lá daquela época. Mas eu não estou entendendo nada, Pro. Como assim? O que isso quer dizer? Um denário, esse dinheiro da época, ele valia um dia de trabalho. Então, quando o trabalhador, ele trabalhava o dia inteiro, ele ganhava o seu salário, que era de um denário. Esse homem, ele devia uma quantia de 60 milhões de denários. Ou seja, ele teria que viver e trabalhar 60 milhões de dias. Será que era possível isso acontecer? Será que tinha como ele pagar ao rei essa dívida tão gigantesca? É claro que não, nós sabemos que não. Então o rei ele tem uma ideia. Bom, como você não tem dinheiro para pagar essa dívida, então você vai, vende toda a sua família, vende seus filhos como escravos, sua esposa como escrava, vende todos os seus bens e me dá o que você conseguir. E assim você paga a sua dívida. Mas será que esse homem ia querer se desfazer da sua família, dos seus bens? Não, ele ficou desesperado. E por isso, ele implora ao rei, ele pede ao rei que tenha misericórdia dele, que ele vai se esforçar para pagar a sua dívida. O rei sabia que isso não era possível, mas mesmo assim, ele tem compaixão, ele fica triste com a situação daquele homem, ele resolve perdoá-lo. O homem então sai da presença do rei com a sua dívida perdoada. Olha só que alegria, agora ele não tinha mais essa dívida. Mas o que acontece nessa parábola é que ela não termina aqui. Jesus fala que esse homem, quando sai da presença do rei, ele encontra um companheiro que lhe devia 100 denários. Ele tinha uma dívida com este homem de 100 denários. Vamos lembrar que um denário significa um dia de trabalho. Então, se esse homem trabalhasse 100 dias, ele conseguiria pagar a sua dívida. E ele pede misericórdia também. Ele pede também que seja perdoada a sua dívida, que ele vai conseguir pagar. Ele precisa só de um pouco mais de tempo. Mas aquele homem que teve uma dívida enorme, perdoada pelo rei, ele não tem compaixão. E ele manda prender aquele que lhe devia. Mas sabe o que acontece nessa história toda? Os servos do rei observaram essa atitude do homem. Ele que havia sido perdoado, mas não perdoou. Tinha uma dívida grande perdoada pelo rei e uma dívida tão pequena daquele seu companheiro. Ele não perdoou. Então os servos foram e contaram isso ao rei. E o rei ficou muito indignado e mandou chamar aquele homem de volta. E falou, mas como assim? Eu lhe perdoei uma dívida tão grande e você não quer perdoar, não quis perdoar o seu companheiro? Então agora você vai ser preso, não por causa da sua dívida, mas pela atitude do seu coração, porque você não foi misericordioso e você não perdoou, assim como eu te perdoei. E esse homem então foi preso pelo rei. Sabe o que Jesus quer nos ensinar? Que nós tínhamos uma dívida por causa do pecado na nossa vida. Uma dívida, assim, tão grande como daquele homem. Mas o Rei dos Reis, o nosso Deus, Ele nos perdoou. Através da vida de Jesus, do sangue de Jesus, Ele sempre nos perdoa. Não tem pecado, não tem erro que Deus não possa nos perdoar quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. E nós que somos perdoados, nós precisamos também perdoar aqueles que erram com a gente. Então, por isso que nós lemos, como mesmo na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós também vamos perdoar os nossos devedores. Nós vamos perdoar aqueles que fazem alguma coisa que a gente não gosta. Às vezes um amigo que nos chateia, uma palavra que a gente ouve que magoa o nosso coração, ou alguma outra situação, nós devemos sempre perdoar. Essa é a palavra de Deus para nós hoje.
perdão. Assim como nós somos perdoados, nós devemos perdoar. Entendido? Vou deixar uma tarefinha para vocês agora, que é o seguinte. Vocês vão aí, pensando nessa palavra sobre o perdão, vocês vão pensar se tem alguém, alguma situação para quem você precisa pedir perdão ou perdoar. Por exemplo, às vezes, pode ser que você precise pedir perdão para o seu irmão, para a sua irmã, porque está brigando demais, para o seu pai, para a sua mãe, porque está sendo desobediente, ou talvez algum colega da escola que tenha ficado chateado com alguma situação e que você precise pedir perdão ou perdoar. Se for o caso de alguém com quem você não está falando nesses dias, escreva um bilhetinho, faça uma cartinha pedindo perdão, né? Faça uma cartinha dizendo que você perdoa e quando você puder fazer, você entrega ou manda uma mensagem pelo celular. Mas vamos tornar isso um hábito da nossa vida. Sempre olhar para o nosso coração e pensar, Senhor, o Senhor sempre me perdoa o que eu faço de errado. Então eu também quero sempre perdoar. O perdão ele faz bem para a nossa vida. Além de ser palavra do Senhor, estar na oração que Jesus nos ensinou, faz bem para o nosso coração. Deixa o nosso coração limpo, deixa o nosso coração leve, sem culpa. Então nós podemos perdoar porque nós já fomos perdoados. E lembra que a nossa dívida era bem grandona, o nosso pecado não tinha como ser pago, mas Jesus pagou na cruz. Nós recebemos o perdão dele. E assim também nós podemos perdoar aquilo que nos fazem de mal. Tá certo? Vamos rapidinho ainda terminar a oração do Pai Nosso, porque ainda tem 2 partes para a gente ver. Mas nós vamos falar bem rapidamente dessas partes, tá? Também nós temos a parte assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus está nos ensinando 2 coisas. Primeiro, pedindo a Deus que nos livre da tentação. O que é a tentação? É quando lá na nossa mente, lá no nosso coração, nós começamos a ter vontade de fazer algumas coisas que nós sabemos que não são certas. De repente lá na prova está difícil, tem uma questão que eu não sei, e eu fico pensando, mas a prova não está olhando. Será que eu posso dar uma espiadinha na prova do meu amigo e copiar a resposta? Eu sei que isso não é certo. Eu sei que isso de colar da prova do amigo não é correto, mas eu estou sendo tentado lá no meu pensamento, lá no meu coração a fazer algo que eu não devo fazer. Então eu tenho a responsabilidade, eu tenho a opção de escolher fazer isso ou não. Quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós, nós vamos dizer, não, eu não vou fazer isso que está errado, ainda que isso venha na minha mente, no meu coração. Então isso é uma tentação. E Jesus nos ensina a dizer não, a pedir a Deus para que a gente possa ser livrado da tentação. Que Deus não nos deixe fazer aquilo que a gente sabe que é errado. E a segunda parte é, mas livra-nos do mal. Também nos ensinando a pedir a Deus, ao Pai, que nos livre sempre do mal. Do mal do pecado, de fazer essas coisas como eu falei agora. E também do mal que nos cerca, né? De todo mal, de toda doença, como nós temos vivido nesses dias. Que Deus guarde as nossas vidas, as nossas famílias. Isso também faz parte da oração do Pai Nosso. E no finalzinho, nós temos uma parte falando sobre Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É uma forma de louvarmos a Deus no final da oração, dizendo que o reino, esse reino de Deus que nós já falamos tanto no culto, ele é de Deus. Todo o poder para fazer todas as coisas, para curar, para salvar, ele pertence a Deus. E a glória e todo louvor é sempre de Deus. Amém? Entenderam bem? Terminamos assim, então, a oração do Pai Nosso e o nosso culto de hoje, tá bom? Então, lembrem da tarefinha que eu deixei para vocês, de perguntar, de olhar para o coração para saber como nós estamos. Eu preciso pedir perdão para alguém? Eu preciso perdoar? Então, eu espero poder ver vocês em breve, já estou com muitas saudades. Que Deus abençoe a todos. Um beijo da Prof. Fernanda.